Você falou do pastor Samuel. Aconteceu um episódio lá na igreja onde vocês faziam parte, um episódio sobre o enterro, sobre o velório de um irmão que estava se fazendo no templo. E esse pastor colocou o caixão do defunto no próprio carro para tirar da igreja, porque haveria um culto, não sei se ciclo de oração, e deveria se coletar dízimos e ofertas, logicamente. Então, a parte financeira falou mais alto do que a sentimental nesse momento. Eu queria que lamentável falasse esse episódio aí. Eu pensei que o senhor nunca iria fazer essa pergunta a mim, doutor Miguel, porque é vergonhoso. O pastor Ailton José Alves, quando ele assumiu, uma das primeiras reuniões do presbitério, Ailton, você lembra dessa reunião? Porque eu lembro, e a maioria dos presbíteros que estão ouvindo pode expressar irão lembrar dessa reunião. Você falou que, veja só, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Então, quando morre um crente, a Bíblia diz que nós devemos lamentar a morte. José pediu para que, quando o povo saísse do Egito, pegasse os ossos dele e tirasse da terra do Egito. Então, a Bíblia ensina que nós devemos respeitar os mortos. Mas o que foi que o pastor Ailton fez? Uma das primeiras ordens e ações do pastor Ailton José Alves fez, doutor Miguel, para vergonha da igreja cristã que respeita o momento da partida. Ele disse que morre gente todo dia. Veja como ele expressou, como mandatário no país, quando falou essa questão da Covid-19. Está morrendo, morre gente todo dia. Morre gente todo dia. Agora imagine, irmão, se morresse o seu filho, que você tanto ama, o seu neto, que você tanto ama. E Davi, quando perdeu o filho com Betseba, grande foi a dor que Davi recebeu a notícia da morte do seu filho. Os irmãos da Assembleia de Deus, quando morriam, o pastor José Leôncio, o pastor Zé Amaro, o pastor Zé Bezerra e todos os pastores, eles faziam questão de que seus corpos fossem velados na igreja com a participação de toda a igreja e toda a família. Que isso é em sinal de respeito. Felizes os que dormem no Senhor, diz o texto sagrado. Mas o pastor Ailton deu ordem para que se evitasse fazer cerimônia nos templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quer dizer, nem os membros da igreja podem chorar os seus mortos. Isso é vergonhoso. E você proibiu, dizendo assim, defunto na igreja, por quê? Porque você tem mais interesse nas ofertas. Isso atrapalha, irmão, as irmãs do círculo de oração. Não, não atrapalha não, porque as irmãs do círculo de oração eram as primeiras a dizer, coloque o corpo aqui. Encerrou o círculo de oração e agora vamos chorar com os familiares. E o que foi que você fez? Você proibiu. E o pastor Samuel, quando viu o círculo de oração em Vila da Base acontecer, e entra o corpo de um músico da igreja, um irmão, um bom cooperador da igreja, toda a família não crente, mas estava aquele músico ali, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ele partiu para a glória, a família ficou muito satisfeita e colocou o corpo na igreja. O vice-presidente Samuel, ele entrou na igreja em pleno culto fúnebre, em pleno momento em que a família estava velando, e disse que aquele corpo não poderia ficar ali, pegou o corpo do irmão, que na justiça isso no direito chama-se vilipêndio de cadáver, tirou sem autorização da família, abriu o carro dele na época, baixou o banco de passageiro e colocou o caixão e tirou de dentro da igreja. O filho do irmão lá disse, pastor, quanto é que entra de oferta, doutor Miguel? Quanto é que entra de oferta nesse círculo de oração aqui, que eu dou a oferta, mas eu quero que o meu pai seja velado aqui dentro da igreja. E o senhor tirou o corpo e levou para a casa da família. E a família se desesperou naquele momento. Umas pessoas que estão à margem da sociedade, que conheciam aquela família, quiseram tomar providência, mas os irmãos ali pediram para que nada acontecesse com os servos de Deus. Aí os irmãos, até a família, disse que ele não mande ninguém, porque se ele vir aqui, nós vamos agredir ele aqui, para ele respeitar o meu pai, porque meu pai era um homem que amava a igreja.